Conversa Desfiada, podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Construção das fortificações de Oeiras. Estamos na sala de jantar e a sala de jantar evoca aquela morte que é de 1734. Este é o seu podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Faça parte desta conversa e siga-nos nesta Conversa Desfiada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa Desfiada. Como sempre, eu sou o Diogo Lopes, comigo está a Alexandra Fernandes e hoje teremos um convidado, não digo especial, porque todos são especiais, mas hoje teremos que ter mais atenção do que das outras vezes, porque corremos o risco no final da sessão fazermos as continhas e irmos ter aos recursos humanos se não nos portarmos bem, não é, Alexandra? É isso mesmo. Hoje temos um professor, portanto um docente, que foi fazendo uma progressão a nível dos estudos, desde acabar um doutoramento com um tema muito interessante sobre a didática e a organização escolar, algo que nos diz muito. Exerce funções no Instituto Superior de Ciências Educativas, portanto ligado também ao ensino superior, e que neste momento saltou a barreira do lado educativo para o lado político. E estamos a falar do vereador Pedro Patacho, aqui do município de Oeiras. E a primeira pergunta que lhe queríamos colocar tem a ver com... Falámos há pouco nisso. Quando aceitou o desafio de vir para... Primeiro, queria perguntar-lhe o que é que o motivou a saltar precisamente a barreira de... Uma coisa é a parte docente, não é? O percurso na docência e fez um percurso sempre em ascendente, portanto chegando ao grau máximo e estando na formação dos jovens universitários. O que é que o faz passar para o lado político de uma autarquia? Várias coisas. E, bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar-vos, agradecer o convite para termos esta conversa desfiada. E voltando ao tema, há pouco estava a falar da minha tese de doutoramento. De facto, a área é didática e organização escolar, mas o tema da tese, propriamente dito, é a participação das famílias e da comunidade na construção cotidiana da educação escolar, entendendo a educação como um bem público, um espaço comum e, portanto, um espaço de participação e de envolvimento de todos numa dinâmica coletiva e partilhada, que é o cuidado das gerações mais jovens. Ora, além disso, enquanto estava a fazer esse trabalho, também tive a oportunidade de criar e dirigir uma editora académica que traduziu para a língua portuguesa e publicou muitos livros na área das políticas educativas, de maneira que a dimensão política da educação, porque a educação é um fenómeno intensamente político, porque tem que ver com a maneira como nós nos organizamos coletivamente para preparar as gerações mais jovens para assumirem os seus papéis sociais no presente e no futuro. Esta dimensão política da educação sempre me interessou muito. Interessou-me enquanto editor, quando desenvolvi esse projeto, e interessou-me enquanto académico nos meus estudos de doutoramento, nas investigações que fazia, e portanto essa questão da participação da comunidade e das famílias na construção cotidiana da vida escolar foi o foco da investigação que fiz na tese. Portanto, essa preocupação sempre esteve muito presente, de maneira que e sempre tive muita curiosidade relativamente à maneira como se construíam as políticas educativas ao nível nacional e ao nível local. E depois sempre tive uma admiração extraordinária por Oeiras. Eu nasci e cresci no concelho de Sintra, na freguesia de Rio de Moro, e durante muitos anos pratiquei natação no extinto Clube de Natação de Oeiras, que funcionava na piscina da Escola Náutica de Paços de Arcos. E todas as semanas vinha vários dias ao concelho de Oeiras. E isto durante muitos anos. E fui-me apercebendo das transformações. Eu sempre li muita imprensa, desde jovem, muitos jornais, muitas revistas. E a dada altura comecei a ouvir falar no autarca modelo. Havia um autarca modelo do PSD que estava a fazer coisas diferentes e que era um exemplo em Oeiras. E ao longo dos anos eu ia estabelecendo as comparações entre o que acontecia no concelho de Sintra e ali à minha volta
nas Mercês, em Fitares, na Serra das Minas, em Mem Martins, no Cacém, em Agualva e tal, e o que acontecia em Oeiras. E ao longo do tempo fui construindo uma admiração enorme, não só pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras, como pelo próprio Conselho, a ponto de, a dada altura, decidi, eu um dia, quando tiver a minha autonomia, vou vir para o Conselho de Oeiras. E, portanto, estas duas coisas, eu sempre tive um interesse muito grande pela dimensão política da educação, quer profissionalmente, quer do ponto de vista intelectual, e sempre tive uma admiração muito grande pelo Conselho de Oeiras e, em particular, pela figura do Presidente Isaltino. Portanto, quando surgiu esta oportunidade de poder poder candidatar-me a desempenhar uma ação política, né, num concelho onde eu vivia, né, e que sempre admirei imenso, e ainda para mais com aquele presidente, o mesmo que eu aprendi a admirar quando era um jovem do ensino secundário, claro que eu não olhei para trás e foi uma oportunidade fantástica. E veio, na altura, com umas eleições em 2017, se não me engano, com um slogan que prometia que a educação em Oeiras ia fazer os melhores alunos. E o que é que nos pode dizer se isto faz sentido? O que é que se pretendia com esta afirmação? Essa expressão pode ser equívoca, porque, como todos nós fomos socializados numa cultura escolar assente no trabalho para a nota, podemos ser levados a pensar que querer ter os melhores alunos é os alunos que têm as melhores notas e, portanto, as escolas que têm as melhores posições nos rankings. Mas nós, quando em 2017 dissemos, e continuamos a dizer agora, que queremos os melhores alunos do país no nosso concelho, não estamos exatamente a dizer que queremos ter os alunos com as melhores notas. Claro que esse, evidentemente, é o resultado do esforço, do trabalho, do empenho e da dedicação de cada aluno através do seu percurso escolar. Mas nós sabemos que as crianças e os jovens, quando chegam à escola, chegam em situações muito diferentes e alguns chegam com enormes desvantagens. Há uma diversidade cultural e social muito grande. Do ponto de vista daquilo que são os recursos que a família tem. Recursos económicos, recursos culturais, recursos sociais. Há enorme a desigualdade com que muitas crianças e muitos jovens chegam à escola. E aquilo que a escola pública, particularmente a escola pública, deve garantir com os meios, os recursos e as condições que coloca à disposição dos professores e dos alunos para construírem cotidianamente a educação escolar, aquilo que a escola deve fazer é contribuir para corrigir essa situação de desvantagem com que algumas crianças e alguns jovens partem e fazer com que, independentemente do ponto de partida, consigam explorar ao máximo as suas capacidades, o seu potencial, os seus interesses, a sua curiosidade intelectual, a sua criatividade e, com os recursos, os meios e as condições que lhes são proporcionados, conseguirem ir tão longe como qualquer um outro que não tinha as condições de partida mais desvantajosas que esses tinham. E, portanto, quando nós dizíamos que queríamos os melhores alunos do país, o que nós estávamos a querer dizer era isso, que nós queríamos munir a nossa comunidade escolar, as nossas escolas, dos recursos, dos meios e das condições, através das políticas educativas municipais, para que as escolas, fazendo o seu trabalho, garantissem que cada aluno conseguia extrair o máximo do seu potencial, dar o máximo de si com escolas bem equipadas, com professores com boa formação, com recursos adequados, educativos adequados às práticas pedagógicas, com os apoios necessários. Era isso. E foi por isso que, ao longo desse mandato, fizemos muitas coisas nesse sentido. Por exemplo, a Câmara Municipal de Oeiras tem um plano anual de formação contínua para professores, 100% financiado pelo município para todos os professores. Temos um programa de bolsas de formação avançada, de mestrado e doutoramento para os professores do nosso concelho. Temos programas que garantem uma dotação orçamental muito generosa para fornecer constantemente material didático, recursos pedagógicos às escolas.
enfim, quer dizer, temos um conjunto de políticas, não é, com as quais procuramos disponibilizar recursos, disponibilizar meios, disponibilizar condições às escolas e aos professores para que consigam melhor cumprir essa sua missão de correção das desigualdades e efetivar a igualdade de oportunidades para todos. Porque quando ela existe, essa igualdade de oportunidade para todos, todos têm iguais condições de dar largas aos seus interesses, dar largas ao seu potencial e obter sucesso. E quando isso acontece, nós descolamos-nos do insucesso escolar e colocamos todos os alunos na rota do sucesso. E isso é ter os melhores alunos do país, aqueles que não ficam para trás. Nenhum fica para trás. Todos encontram o seu caminho, com autonomia, e encontrando o seu caminho com a sua autonomia. Depois, até onde conseguem chegar, depende do empenho e de cada um, mas garantida essa correção das desigualdades à chegada. O que nos está a dizer, no fundo, é a democratização, a verdadeira democratização da educação. No entanto, não interessa de onde se vem, a igualdade de oportunidades, sendo que o caminho que se percorre até à chegada depois depende de cada um. Claro, a igualdade de oportunidades é um dos vetores organizadores e estruturantes do nosso sistema educativo, mas ela não pode estar só na letra da lei. Ela tem que estar materializada na prática, na vida das escolas, através dos recursos que nós lá colocamos. E aí houve uma entrevista que deu num podcast que é o lugar da mediação, em que diz que é a importância de darmos o mundo às escolas. E esta frase é dar o mundo, quer dizer... Essa é uma discussão muitíssimo interessante e que eu julgo que é uma das grandes discussões do momento e que está inclusivamente relacionada com a própria evolução do nosso sistema educativo. Porque, reparem, houve uma altura, né, em que o grande desafio do país, não é, era colocar todos na escola, não é? Porque até uma determinada altura a escolaridade obrigatória era até ao 6º ano, não é? Depois passou até ao 9º ano e só muito recentemente passou até ao 12º ano. Portanto, houve um momento em que o grande desafio do país foi alargar a escolaridade obrigatória, foi universalizar o acesso de todos à escolaridade obrigatória e investir massivamente na formação de professores para serem colocados nas escolas e, portanto, suprir essa necessidade de educadores para dar cumprimento a essa universalização da escolaridade obrigatória e ao acesso de todos à escola. E durante esse período, em que as grandes prioridades foram essas, não obstante sempre tivéssemos presente a importância da ligação com a comunidade, a importância da ligação com as famílias, a verdade é que a escola sempre foi, e a sala de aula, por excelência, o espaço educativo, não é? Hoje em dia, uma das grandes questões que está em cima da mesa é precisamente essa, a questão da diversificação dos espaços educativos, o que está relacionado também com toda a evolução que, entretanto, houve nas nossas sociedades. Surgiram as tecnologias de informação e comunicação, o acesso à informação e ao conhecimento é hoje muito mais fácil através de diversas plataformas e através de diversos dispositivos. As próprias organizações da comunidade, as próprias empresas e outras organizações, as instituições como as associações culturais, as bibliotecas, etc. Hoje em dia todas elas têm preocupações de índole educativa, querem participar, querem envolver-se, querem acrescentar valor e bem, né, porque sendo a educação escolar um bem público e um espaço do comum, faz sentido que todos nos queiramos envolver nesse projeto público que é a educação da cidadania democrática. Portanto, estando hoje o acesso muito mais facilitado a outros espaços
educativos não formais. E existindo hoje uma grande pluralidade de entidades que querem participar nessa ação educativa não formal de maneira articulada com as escolas, com os educadores e com os professores, uma das grandes questões que se coloca é como fazer essa articulação e como multiplicar os espaços educativos e, com essa multiplicação, multiplicar as experiências educativas a que as crianças e os jovens têm acesso. Isso leva-nos ao projeto Oeiras Educa. E leva-nos ao projeto Oeiras Educa Mais. Que diz que é um verdadeiro cavalo de Troia, que eu acho uma imagem lindíssima. Que é uma ótima frase. De facto, sai lá dentro uma caixa de surpresas, e é isso, de fazer com que a escola não seja só o espaço entre muros, não é? Uhum. Mas que, como disse, as bibliotecas, os museus, os centros de cultura, os teatros possam cativar estes jovens a ter experiências. E é uma verdadeira democratização da educação, o projeto Oeiras Educa. Permite a todos. Isto joga-se com o que estávamos a falar. Educação não formal. Esta questão da educação não formal e o Oeiras Educa Mais tem muito que ver com a questão que estávamos a falar no início da correção das desigualdades. Porque eu vou-vos dar um exemplo. Nós temos 3 bibliotecas municipais, todas muitíssimo boas, todas muitíssimo dinâmicas, todas com equipas extraordinárias. Uma das mais dinâmicas, por exemplo, a Biblioteca Municipal de Algés, com o seu serviço educativo. Oeiras também é muito dinâmica com o seu serviço educativo, Carnaxide também. Mas o que é que, por exemplo, com Oeiras, com Algés e com Carnaxide acontecia? Este serviço educativo destas bibliotecas tinha uma relação privilegiada com o seu raio de ação. Com as escolas e com os jardins de infância, que existiam na proximidade da biblioteca e que tinham uma taxa de frequência das atividades educativas não formais da biblioteca muito superior a quaisquer outras escolas da rede. O que é que o Oeiras Educa Mais veio trazer? Hoje, qualquer turma de jardim de infância ou de qualquer nível de ensino, esteja nos limites do concelho em que é Luz de Baixo, ou em Barcarena, ou em Valejas, ou em Linda a Velha, ou noutro sítio qualquer que não está próximo da biblioteca pública, tem o mesmo acesso que tem a escolinha que está ao lado da Biblioteca Municipal de Algés, ou da Biblioteca Municipal de Carnaxide, ou da Biblioteca Municipal de Oeiras. Porquê? Porque o Oeiras Educa Mais garantiu a universalização do acesso de todos ao mesmo serviço educativo não formal. Isto está relacionado com aquilo que estávamos a falar no início de correção das assimetrias. Ninguém ficar para trás. De correção das desigualdades, de ninguém ficar para trás. Mas voltando à questão do Oeiras Educa Mais, dos diferentes espaços educativos e do dar mundo às escolas. Nós não estamos a dizer nada de extraordinário. Qualquer professor, qualquer professora, qualquer educador, qualquer educadora sabe, também conhece e defende aquilo que nós estamos a dizer e aquilo que nós estamos a defender aqui. O que acontece é que os professores têm uma carga de trabalho e uma carga de trabalho e uma intensidade de trabalho portanto, nas suas escolas que os absorve sem ter capacidade que os absorve imensamente e que lhes retira tempo muitas vezes para poderem fazer outras coisas que eles sabem que são importantes, mas que nem sempre têm as condições adequadas para fazer. Aquilo que o Oeiras Educa Mais vem fazer é, de uma maneira organizada e fácil, colocar à disposição dos educadores e dos professores experiências de aprendizagem que eles podem conectar com as atividades que fazem em sala de aula, usufruir delas sem terem amassadas, ter que organizar, de ter que contratar autocarros, de ter que agendar as visitas, sem ter que fazer isso tudo. E desse ponto de vista é um projeto muitíssimo meritório e vive desta ideia, de facto, que já falámos, de que a educação não se esgota na escola, não se esgota na sala de aula e
é preciso que envolva outros espaços, outros atores, ligar o escolar com o extraescolar, os profissionais da educação com outros profissionais, as experiências educativas da escola com outras experiências educativas fora da escola, provocar esta colisão, não é? Destas pessoas diferentes e destes ambientes diferentes, e com isto enriquecer por um lado as experiências educativas a que os alunos têm acesso e por outro lado a própria experiência profissional do docente, através do contacto com outras entidades, com outros profissionais e com outras experiências educativas desenhadas de outra maneira, porque são não formais, não são inscritas no currículo e não têm a intencionalidade pedagógica que subjaz a um currículo prescrito. E pode despertar, muitas vezes, vocações. É? Exatamente. Uma visita a um laboratório, a um museu, pode certamente, claro, evitar em alguns dos miúdos a tal curiosidade que os leva exatamente É perfeitamente normal que uma criança ou que um jovem que de repente tem a oportunidade de passar uma manhã ou uma tarde com uma equipa de investigação do Instituto Gulbenkian de Ciência ou do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Nova, de repente haja ali um clique e perceba que a ciência pode ser a vida dele. E isto é absolutamente transformador. Mais transformador é se, por exemplo, estivermos a falar de uma criança ou de um jovem oriundo de uma família em que naquele raio de relações sociais não há cientistas, não há professores, portanto, não há pessoas ligadas a este campo e às vezes podia ser menos evidente, não é, o interesse pela ciência, mas tem acesso a estas experiências através da escola e através das experiências educativas não formais que a escola lhe proporciona através do programa Oeiras Educa Mais, e isso pode ser transformador para as vidas de muitas crianças e de muitos jovens, e eu acredito que está a ser. No outro dia contaram uma história muito engraçada que é verdade e que eu gostei imenso de saber. Para além desse programa, a Câmara Municipal de Oeiras investe de forma muito forte na educação artística não formal. E temos vários projetos na área do teatro, na área da música, na área da dança, na área do cinema. E um projeto que nós temos, por exemplo, que é o Cineclube de Oeiras, através do qual os jovens do ensino secundário podem, durante um ano letivo, produzir uma curta-metragem. Portanto, eles têm uma equipa de produção que trabalha com eles durante todo o ano letivo, dá-lhes formação e, portanto, eles aprendem com essa formação todas as fases de produção de uma curta-metragem e depois escrevem os seus guiões, fazem o seu plano de trabalho, vão para a rua filmar e produzem efetivamente uma curta-metragem que é exibida numa gala anual nos cinemas Nós, portanto, todos os anos no final do ano letivo. E no outro dia, a equipa do Departamento de Educação contou-me que cresceu enormemente a quantidade de alunos de Oeiras que ingressaram na Escola Superior de Teatro e Cinema. Interessante. E eu achei isso absolutamente incrível, não é? Porque só posso atribuir isso às experiências e às oportunidades que esses jovens tiveram através dos programas de educação artística não formal a que tiveram acesso e disponibilizados pelo município em parceria com as escolas e que fez o tal clique e que os despertou para uma carreira e para uma área de estudos que eles provavelmente não tinham pensado até aí. E porque o projeto Oeiras Educa acaba por ir mais além, porque nenhum aluno pode estudar se não tiver uma casa digna onde viver, e o Oeiras acaba por se demarcar também nesse sentido, que é, além de proporcionar o projeto Oeiras Educa Mais, assegurou também o mais básico e elementar, que é a habitação e as questões sociais. Eu digo que é um encadeamento que faz com que o Oeiras Educa se torne o sucesso que é e... Faz tudo parte do mesmo modelo de desenvolvimento económico e social que o Oeiras desenhou e tem há muitos anos, liderado por um presidente, que é o presidente Isaltino Moraes, e que, se por um lado tem uma dimensão muito ligada à atração de investimento, à criação de boas condições para as empresas, à investigação na ciência, na tecnologia, ao investimento na ciência, na tecnologia, na inovação, porque sabemos que para criar riqueza é preciso atrair as empresas,
não é? Por outro lado, tem uma dimensão de uma enorme sensibilidade social, não é? Com a consciência de que essa riqueza tem que depois ser distribuída em qualidade de vida para os cidadãos. E essa qualidade de vida mede-se pela qualidade do espaço público, mede-se pelas políticas e pelos cuidados de saúde, mede-se pela fruição cultural e pelas oportunidades culturais que são disponibilizadas aos cidadãos, mede-se pelo desporto e pela atividade física e pelas oportunidades que se disponibilizam às pessoas e mede-se pelas políticas educativas e pelas oportunidades que, através da educação, as políticas educativas municipais procuram garantir a todos, desde a creche até ao ensino superior. Portanto, aí está também a questão da habitação. Portanto, tudo isto faz parte do mesmo modelo de desenvolvimento económico e social de uma comunidade próspera, coesa, social e territorialmente, onde se quer corrigir as assimetrias, proteger os que menos têm, né? E portanto, garantir que todas as pessoas têm condições de ter uma vida digna e têm oportunidades, não é? Para se desenvolverem e para progredirem. Agora falou das condições dignas, mas no século XX foi considerado o século da educação como um grande elevador social, ou seja, permitiu que muita gente de facto melhorasse muito, e ter mais educação não é só uma questão de poder ter um melhor emprego, é uma pessoa um cidadão ser mais ativo, ser mais consciente, mais crítico. Mas o que é certo é que neste momento a educação deixou de ser um elevador social, e nós temos muitos jovens, nomeadamente aqui do Oeiras, a saírem porque não são suficientemente valorizados pelo trabalho que desenvolvem, nomeadamente os que acabam os seus doutoramentos e enfim, e temos de facto uma elite já muito de jovens, não é, muito especializados, mas não são muito valorizados cá, tanto que estão a fugir. E é preocupante o número de jovens que saem de cá. Apesar do Oeiras ser uma ilha, mas também tem muitos jovens a sair. Sim, apesar do Oeiras ser uma ilha, porque a nível nacional, Oeiras está em Portugal, não é? E portanto, o Portugal enfrenta neste momento um desafio muito grande, que é esse que estava a dizer, e que tem explicações para isso. Falou do século XX muito bem, quer dizer, o Portugal é um extraordinário, um espetacular exemplo de sucesso naquilo que foi a educação como elevador social. Basta ver há 50 anos o que era. Exatamente. O que é que temos 50 anos depois, apesar de tudo. Quer dizer, nós conseguimos, aquilo que já falámos há pouco, nós conseguimos um processo, em muito pouco tempo, conseguimos um processo extraordinário de expansão da escolaridade obrigatória e de universalização do acesso e portanto, é uma vitória democrática que o país obteve. Sucede que isso não foi acompanhado de políticas que colocassem o nosso país na rota do crescimento económico e da criação de riqueza. Quando eu estava a dizer que Oeiras é uma ilha porquê? Porque aquilo que se passa em Oeiras não tem paralelo com aquilo que se passa no resto do país. Nós temos uma densidade empresarial extraordinária, temos 560 empresas por quilómetro quadrado, que geram anualmente 34 mil milhões de euros de volume de negócios, o que posiciona Oeiras como a segunda economia nacional dos 308 municípios a seguir a Lisboa. E distante dos outros que vêm a seguir, temos a população mais qualificada do país, a média salarial mais alta em Portugal e o rendimento per capita também mais elevado. Portanto, nós temos condições absolutamente extraordinárias, porque temos muitas empresas que produzem muita riqueza e que nos permitem depois distribuir através de políticas educativas, culturais, de habitação, desportivas, de saúde, aos nossos municípios. Agora, é uma ilha, mas não está desligado, deste ponto de vista, mas não está desligado do país. E o que se passa no país é que, se hoje me perguntarem
nós temos muitos problemas. A habitação é um deles em Portugal, não é? Mas se perguntarem qual é o desafio número 1 de Portugal neste momento, é a criação de riqueza, o crescimento económico. E quem faz isso são as empresas. E, portanto, nós precisamos de criar condições para atrair mais investimento, atrair mais empresas, criar-se mais riqueza, com ela pagar-se melhores salários e estancar essa hemorragia. Porque esses jovens vão embora por uma razão muito simples. Quer dizer, nós temos 5.300.000 de população ativa em Portugal. Desses, aproximadamente 72% oferece salário líquido mensal, um valor igual ou inferior a 1.000 euros. E nós não conseguimos sair disto com uma economia viciada em salários baixos. Quer dizer, por um lado, tivemos um sucesso extraordinário na educação e temos hoje as gerações mais qualificadas de sempre, não é? Mas, por outro lado, não temos uma economia suficientemente robusta, suficientemente dinâmica para os absorver, lhes pagar de forma compatível com aquilo que se paga noutros países que competem connosco e, com isso, reter este talento no nosso país. E, portanto, esses jovens são jovens que amam Portugal. Eles amam o seu país e querem ficar aqui, porque é aqui que tem a sua família, é aqui que tem os seus amigos, é aqui que eles se sentem bem e é aqui que têm orgulho em viver. Eles desistem do país porque o país desistiu deles e não têm alternativa. E a única alternativa de recebermos esse talento, de retermos esse talento e de contarmos com esses jovens que amam o seu país e querem contribuir para o seu desenvolvimento é colocar o país na rota do crescimento económico, da criação de riqueza. E isso faz-se com as empresas. E é isso que não temos conseguido fazer nos últimos 20 anos, infelizmente. Nota-se, e realmente é um dos problemas que apoquentam muitas famílias neste momento, que é a saída destes jovens e que, é uma sangria, no fundo, vão criar um problema futuro, não é? Nós estamos a criá-los e eles vão ser uma mais-valia para fora. O Jornal Expresso publicava, não na edição do fim de semana passado, mas na outra, na sua capa, que 30% dos jovens nascidos em Portugal vivem no estrangeiro. Isso não é necessariamente mau, porque ter uma carreira internacional é uma coisa extraordinária. Sim. É uma experiência fantástica, enriquece as pessoas, fala-as crescer, dá-lhes mundo, e isso é muitíssimo bom. Só que sair do país por opção é uma coisa, sair do país empurrado porque é a única opção é outra bem diferente. E portanto, e por isso eu digo que neste momento o maior desafio de Portugal é esse, é a criação de riqueza através do crescimento económico, porque o trabalho que fizemos do ponto de vista da educação e do ensino superior foi um trabalho absolutamente notável. Temos imensos desafios neste momento, mas fizemos um trabalho absolutamente notável e agora não estamos a conseguir colher os louros desse trabalho que fizemos e é preciso colhê-los. Não quer dizer que a educação não tenha desafios, tem na mesma, não é? Mas pronto, mas é uma pena estarmos a desperdiçar esses jovens. Porque em Portugal, presentemente, ter um curso superior já não garante, como há uns tempos atrás, um emprego certo e uma progressão na carreira. Continua a garantir um prémio salarial melhor. Mas o Diogo tem razão, não é? Mas é um prémio salarial melhor, mas que é cada vez menos melhor, digamos assim, e não com a estabilidade e as perspectivas de melhoria contínua que as gerações anteriores sempre tiveram, não é? Pedro Patacho, foi uma conversa em torno da educação aqui em Oeiras e de facto o tempo voou. Nós tínhamos pensado fazer entre 30 a 35 minutos e de facto a conversa foi fluindo, não demos conta do tempo passar e foi um privilégio ouvi-lo falar sobre as políticas de educação aqui em Oeiras e só para terminar, o que é que acha que ainda lhe falta fazer aqui em Oeiras? Ou seja, certamente há sempre muito para fazer e eu acho que quanto mais fazemos achamos sempre que somos mais exigentes porque vamos pensando sempre que ainda falta mais, não é? Mas que desafios assim para um sonho. Futuro?
Falta fazer muita coisa ainda. É preciso pôr o pé no acelerador e aumentar a velocidade dos trabalhos de requalificação das nossas escolas. Já fizemos muito nos últimos anos, mas temos que continuar a fazer, e agora temos o enorme desafio das escolas EB23, das escolas secundárias. Finalmente estão aí avisos de candidatura do PRR e de outros instrumentos de financiamento para fazermos obras nessas escolas. Portanto, esse é um grande desafio que já temos agora e vamos continuar a ter nos próximos anos. Nós temos um programa fantástico de universalização do acesso ao ensino superior através das bolsas de estudo, que eram 32 em 2017, agora são 1.300 e com tendência a continuar a crescer, e é importante fazer um trabalho de perceber onde é que estão esses jovens, o que é que eles andam a fazer, para onde é que foram trabalhar, tiveram sucesso? Qual é a relação que mantêm com Oeiras? Que memórias guardam do seu tempo como bolseiros e o que é que a Bolsa Oeiras Valley significou nas suas vidas? Portanto, um grande sonho, um grande objetivo é criar condições para reunir essa comunidade de bolseiros Oeiras Valley, fazer a análise do seu percurso profissional após a licenciatura e portanto estarmos em contacto com essas pessoas. O programa Oeiras Educa Mais está em constante evolução, é um desafio fazer com que tenha mais atividades, envolva mais gente. Ele já está a envolver à volta de 80 mil participações todos os anos, mais ou menos 1.500 profissionais, entre docentes e não docentes, mas por enquanto está só na rede pública e nas IPSS. Um desafio muito interessante é envolver também os colégios particulares, ou seja, e o universo da rede, independentemente de ser setor privado ou de ser setor público. É um desafio que ainda não está ultrapassado. Temos um sonho enorme no âmbito da educação pré-escolar. Oeiras gostaria de ser o primeiro município a garantir no país, a garantir aos seus municípios uma rede gratuita de educação pré-escolar para todos, com a Câmara Municipal a garantir a comparticipação das famílias nas instituições não públicas de caráter solidário. Ou seja, fundir a rede pública de pré-escolar com a rede solidária, formar uma única rede de acesso gratuito para todos, né? E com isto dar um sinal claro de que o futuro só se pode fazer com as crianças, só se pode fazer com mais natalidade, e que mais natalidade significa acesso sem restrições a uma educação de qualidade desde a primeira infância, e que este município pioneiro em tantas coisas também quer ser pioneiro a disponibilizar gratuitamente aos seus municípios essa rede, para que as pessoas se sintam livres e confiantes para planear a sua vida privada e tomarem a decisão de ter filhos, sabendo que não vão precisar, por exemplo, de pagar numa IPSS para eles terem acesso à educação, porque o seu município está lá para os ajudar nesse processo. E com isso libertam recursos para terem uma vida melhor, para o acesso à cultura, para férias de qualidade, para praticar desporto e para outras coisas. E eu podia continuar a dizer coisas que queremos fazer e que são sonhos ainda não concretizados, porque num município como Oeiras vivemos permanentemente inquietos. Isso é muito bom. Inquietos com o sonho. Inquietos com o sonho. Há sempre muito para fazer. Obrigada. Obrigado. Conversa Desfiada, podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. A construção das fortificações de Oeiras. Estamos na sala de jantar e a sala de jantar evoca Aquela morte é de 1734. Este é o seu podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Faça parte desta conversa e siga-nos nesta Conversa Desfiada.